Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai pra leitura de financeiro. Eu vou pedir a paciência de vocês que a Pérola tá aqui em cima e ela quase não deixa fazer nada. Mas não tem o que fazer. É bem capaz dela derrubar o celular do jeito que ela é. Tô fazendo carinho pra ver se ela para quieta. Vão ser duas opções, tá? Aqui a gente tem a turmalina negra. E aqui a gente tem o ônix. Gente, se eu bocejar porque eu tô com sono, tá tarde. Tô gravando de noite. Então tem o turmalina negra e o ônix, tá? Vai no direto no minutinho, escolhe a sua leitura. E a leitura é de financeiro, as duas. E Modengo, que coisa linda. Vamos lá. Pra quem escolheu a turmalina negra, tá? A gente vai com ciganos. Pera, ó. É detalhado, tá, meus amores? Opa, pera. Não deixa, tem que fazer carinho. Meus amores, eu vou abrir leque aqui, tá? Senão não deixa eu fazer nada. A chave. Flores. Lá vem o outro, causador. Anel. Tem um crescimento aqui, tá? Tem um crescimento, uma evolução. Cegonha. E solução âncora. Bora lá. Fundo do baralho tem a cruz. O jardim. O que você tá aprontando, gato? Ei, meu gato. A cruz, o jardim e a criança. É a frajola, gente. Meus amores, passado. Tá falando aqui a chave das finanças. Tá falando aqui, ai, barulho. Gente, tá tarde. Não é nem pra ter esse barulho. Eu tô até falando baixo pra não acordar a criança no quarto. Vamos lá. A chave tá falando aqui que você tinha sob o seu domínio. Então, as suas finanças estavam sob o seu domínio. Não era grandes problemas. Não tinha muita dificuldade de lidar. Mas assim, não tá falando só dinheiro, mas todo e qualquer tipo de recurso, tá falando aqui, tá? Não era difícil de lidar. E presente vem as flores. E as flores eu já vou linkar lá com o anel. Tá falando assim, no presente é como se você visse um crescimento, uma expansão. Pode ser que não seja tão significativa quanto você queira ou como você gostaria. Mas tem sim. Oi, menina. Ela tá com a patinha no microfone. Mas tem sim. Mas pro futuro aqui, um tiquinho mais pra frente, vem uma ampliação, não no sentido de... Como que eu vou explicar? É como se fosse, assim, melhorar algo. Mas não é no sentido de aumentar, mas no sentido de melhorar. Não sei se eu tô explicando direito. Me veio assim, um exemplo. Você compra uma máquina de lavar, você comprou um tanquinho. Você tem um tanquinho lá. Mas aí... gostoso, agora é frajola, gente. Mas aí, uma melhora no sentido de trocar o tanquinho por uma máquina. Ou você já tem uma máquina, aí você compra uma máquina que seca, sabe? É a frajola, meus amores. Então, é uma melhoria nesse sentido. Comprava um tênis o mais baratinho possível. Já consigo comprar um tênis de marca que tenha um solado melhor, um trabalho melhor, sabe? Mais ou menos isso. É como se tivesse uma melhora. Eu tô segurando eles, por isso que... tô segurando um com uma mão, segurando o outro com uma mão. No oculto saiu cegonha. Não dá pra gravar desse jeito. Tava todo mundo dormindo. Aí eu sentar na mesa pra gravar, eles vêm. Só a Rubi que tá dormindo hoje.
continua dormindo. A cegonha, meus amores, nas finanças, no oculto, tá falando assim, que... Como que é? Onde o sol não bate... vem uma frase da série que ele fala hasta la vista pro Júnior, o Michael Caio fala hasta la vista. Onde o sol bate, onde o sol não bate. Eu tô perdida, não lembro essa frase, mas vem essa frase no oculto. Tá falando assim, é como se aos poucos você começasse a dar tchau e a se fechar para essa... Não é instabilidade, não é essa palavra, porque estava sob seu controle. E também não é uma falta, não é que faltava, mas é um padrão limitante isso. Vamos supor, eu achava que eu só podia comprar o arroz e o feijão. E hoje eu vejo que eu consigo comprar arroz, feijão e carne, entendeu? Então, saiu de um padrão limitante, não só de escassez, mas limitante, que amplia alguma coisa aqui. Então, no oculto, você está deixando um padrão de limitação e um padrão, querendo ou não, de uma certa forma de escassez também. Entendeu? Expliquei direito. Expliquei. No oculto, você está se retirando de um padrão de limitação. Vamos supor, não necessariamente que você precise comprar tudo de 10 reais, tipo a brusinha de 10 reais, mas hoje você consegue ver que você pode ir no shopping comprar uma roupa mais elaborada ou alguma coisa mais elaborada, alguma coisa, sei lá, alguma coisa de marca, uma coisa mais cara, é como se fosse isso. Não sei se estou sabendo explicar. É como se fosse isso aqui, meus amores. E a âncora, eu acho que eu tô sabendo explicar. A âncora na solução tá falando assim, mas ela tá falando assim, é como se isso não vai, essa forma de pensar diferente, de agir diferente, ela não vai te trazer instabilidade, tá falando assim, ela não vai te trazer instabilidade, não vai te causar instabilidade. Que não é pra você perder a sua segurança, mas tá falando muito assim é como se alguém tivesse esse receio de fazer essa mudança, essa troca, sabe? Como se fosse mais ou menos isso. Mas tá falando assim como solução para você não ter receio de fazer essa troca. De dar esse passo, de comprar uma coisa melhorzinha, uma coisa mais elaborada, uma coisa às vezes que você quer, mas que... Ah, lembrei, ó. Eu comprei um tarô novo, mas é a primeira vez que eu compro um tarô. E eu fiquei meio assim de comprar, eu falei, ai, não é tão baratinho, né? Porque eu quero completo, quero com o livro, a caixinha, coisa mais linda. Ele tá aqui na mesa, só que eu ainda não vou atender com ele, ainda tô estudando ele. E aí eu fiquei meio assim, ai, não sei se eu compro, se eu não compro. Ele é um tiquinho mais carinho, mas eu nunca tinha comprado tarô. Todos os tarôs que eu tenho e os oráculos, eu ganhei. Tudo eu ganhei. E aí eu vi e eu quis. Eu falei, vou comprar. E é esse aqui, ó. Dos gatinhos. E a coisa mais linda, a coisa mais fofa. Tô apaixonada. Eu vou trazer ele pro canal futuramente. Talvez próximo mês. E eu fiquei meio assim de comprar. Mas era uma coisa bonita, elaborada, sabe? Que eu queria muito. Faz um tempo que eu queria comprar um tarô, mas eu tava meio insegura justamente por causa dos valores, né? E aí eu falei, não sei se eu compro, se eu não compro. E aí eu falei, vou me mimar. Aí eu me mimei. E eu comprei uma coisinha um pouquinho mais cara, mas era uma coisa que eu queria e mais elaborada. E no sentido de como se fosse um investimento, é uma coisa que eu quero. E é um investimento que eu vou trazer para o canal, vou trazer para os meus clientes também, enfim. Então é como se fosse mais ou menos isso. Eu acho que deu para entender com o meu exemplo, né?
É como se fosse mais ou menos isso, você ter a segurança de comprar uma coisinha que você quer, mesmo que seja um pouquinho mais cara, uma coisinha mais elaborada, porque você tem essa segurança e essa condição de respirar um pouco mais aliviado, entendeu? Então é mais ou menos isso aqui. Não é para você perder sua segurança só porque você vai comprar uma coisinha mais elaborada, porque às vezes a coisinha mais elaborada, um pouquinho mais cara, é um investimento em você, ou um investimento em algo que você quer muito, ou é uma coisa que é duradoura, que vai durar mais tempo. Às vezes você compra uma blusinha ali de R$ 10 que no dia seguinte já tá desfiando, já tá rasgando, já tá descosturando, entendeu? Então é melhor às vezes você gastar um pouquinho mais em um tecido de roupa um pouquinho mais caro, porém que vai durar mais tempo. Então é como se fosse mais ou menos isso. Ou você está tendo essa mudança de percepção, ou você está sendo convidado a ter essa mudança através da âncora, de se acalma, você está seguro. Agora pense a longo prazo, coisas duradouras, né? Mais valiosas, mas no sentido de duradouro aqui. Valioso no sentido de duradouro, que vai durar mais tempo. Em vez de você gastar R$ 10 com uma blusinha hoje, amanhã mais 10, na outra semana mais 10. 10 assim, né? Não é R$ 10 uma blusinha. Mas em vez de você ficar gastando várias vezes em valores pequenos, você gasta um pouquinho mais, porém numa coisa que vai durar mais tempo, certo? Então é uma dica que veio aqui. Ai, foi eu que chutei, tá? Desculpa. É essa dica que veio aqui. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma aqui nas finanças. Mas é isso, é como se mudasse aqui, tivesse uma mudança de percepção e de padrão, de limitação aqui nas finanças de vocês, tá, meus amores? Beijo. Espero que tenham gostado da leitura. Tenham entendido, né? Qualquer coisa, volta de novo. Beijinho. Bora lá, pra quem escolheu o Onix. A gente também vai com ciganos, tá? Deixa eu só dar um tempinho aqui pra eu embaralhar. Vai ficar mais alto porque os gatinhos tá aqui na mesa. Bora, vai ser detalhado o jogo, tá, meus amores? Torre. Cegonha. Nuvens. Não sabe o que esperar, né? Casa. Trevo. Árvore. Árvore, caixão, pássaros. Vamos lá. Finanças, né? Saiu aqui a carta do passado, saiu a torre. Tá falando assim, meus amores, no financeiro de vocês era ainda algo em construção. É como se você estivesse aprendendo, mas não sozinho, que não tá falando aprender sozinho de eu vou me lançar, vou me jogar, aquele de tentativa e erro, não tá falando assim tentativa e erro. É como se lá vem a pérola. Um se mexe, os dois se mexem. Um levanta, os dois levantam. Vamos calmar, tá, meus amores? Aqui no futuro, não, perdão, no passado, que a carta da torre falou assim, que é como se alguém buscasse um auxílio, uma orientação para uma estrutura, como, sei lá, por vídeo, por estudos, por mentores, por amigos, colegas, conversas mesmo, de montar uma estrutura, uma infraestrutura financeira, de como investir, como guardar, como gastar, como não gastar, como guardar, entendeu?
Então aqui no passado é uma pessoa que buscou, essa pessoa buscou de alguma forma, no caso você, né? Você buscou de alguma forma aqui uma estrutura financeira, mesmo que seja uma orientação de um amigo, de um colega, de um pai, de uma mãe, de professor, enfim. Aqui foi alguém buscou. Não foi assim, eu aprendi desde criança que eu devo guardar, que eu devo investir, que eu não, sabe? Não foi aprendido aqui, não foi aprendido, foi buscado. Esse aprendizado foi buscado. Vamos lá, cegonha. Oh, meus amores, fiquem quietos, vou dormir, vamos. Vamos dormir, vamos. Cegonha no presente. Tá falando assim que no momento presente você vai conseguir enxergar. Como que eu vou explicar? Alguns desses aprendizados. Então vamos por um exemplo. Lá no passado alguém te falou assim: não gasta com tal coisa, que isso não compensa. E esse dinheiro que você tá gastando com isso, guarda. Um exemplo, tá, meus amores? E aí você vê que realmente não compensava gastar com aquilo e o dinheirinho que você guardou hoje você pode usar em outra coisa. Então é como se você começasse a ver, a desfrutar de algumas das ações que você aprendeu no passado, financeiramente falando aqui, tá, meus amores? É como se você começasse a ver, começasse a sentir e te desse tipo assim, um gostinho de quero mais, de nossa, eu tô vendo o resultado daquilo que eu aprendi, daquilo que eu investi, no sentido de investir de ação, tá? Não de investir de dinheiro, porque eu não sei aqui, tá bom? Então, é como se desse um gostinho de quero mais, no sentido de a ação que eu tomei no passado, hoje reverbera no meu presente e eu vejo que é benéfica, entendeu? O oculto, saiu a carta da casa, no oculto. Tá falando assim, meus amores? No oculto, tá falando assim, para você pegar os aprendizados do passado e começar a pensar a longo prazo. De, ok, já estou me estabelecendo, me estabilizando, enfim. Vem dos frutos. Hoje eu consigo ver os frutos de realmente que eu aprendi e realmente dá certo. Então, os aprendizados do passado que você aprendeu que dá para colocar a longo prazo, coloque a longo prazo. Então, um investimento aqui, vamos supor, eu aprendi lá sobre, que eu tô pesquisando também. Aprendi ali sobre o tesouro direto, sabe? A longo prazo. Então, tá falando assim, comece a pensar e a agir a longo prazo. Mesmo que você esteja vendo retornos no presente. Pense a longo prazo, tá bom? Coloque em prática, porque você já aprendeu no passado. Boa sorte. Que boa sorte, trevo. Trevo na solução. Engraçado, é uma carta de ouros. Porém, tá me falando do seu emocional aqui. Eu vou falar como veio pra mim, tá? É como se você devesse cuidar emocionalmente para suas emoções não te afetar financeiramente. Me veio assim. É como se falasse assim, por isso que veio no culto falando para pensar a longo prazo. É como se falasse assim, meus amores, que vamos supor que é uma pessoa que estava se estruturando, aprendeu muito lá no passado de como se estruturar financeiramente. Mas é uma pessoa também que emocionalmente, se você no caso, né? Se desequilibra muito emocionalmente, provavelmente é uma pessoa que queira gastar demais. É uma pessoa que tende a, tá falando assim, meter os pés pelas mãos. Tipo assim, gastar demais, sabe? Ou gastar desnecessariamente. Ou não avaliar a situação e gastar, entendeu? Então tá falando assim.
cuida e presta atenção no seu emocional, porque o seu emocional é a chave aqui do seu financeiro. Por isso que eu olhava aqui como que é o nome aqui? A árvore. A árvore e o caixão, eu olhava a árvore e o caixão e falei, nossa, mas que combinação estranha. Que combinação estranha. Mas tá falando assim, pra você cuidar do seu emocional aqui. Pra ele não te levar a perdas financeiras. Um minutinho, peguei uma cartinha aqui pra completar aqui o trevo. Porque emocional é muito abrangente, tá? Pra mim é muito abrangente, eu gosto que especifica. O que exatamente que te tira do eixo, sabe? Mais ou menos isso que eu tô perguntando. Como lidar? O que tá causando o sol? A estrada e o urso. E a cobra. Tá falando assim que é o excesso de opções aqui. No fundo do baralho fala pra mim que é o excesso de opções. Porém, que é do contrário, mas tá falando a mesma coisa. O sol vem falando assim pra mim que ainda falta clareza do que você quer. No sentido assim, vamos supor, eu tenho aqui o tarô dos ciganos e eu tenho o tarô do seu Zé. Aqui são duas opções. Vamos supor que são muitas opções. Tem muitas opções desses dois baralhos na internet. Ok, muitas opções. Mas o sol tá falando assim que falta clareza do que você quer. Você quer o baralho do seu Zé ou você quer o baralho dos ciganos? Entendeu a diferença? Vocês conseguiram entender a diferença? Você tem muitas opções, mas quando você sabe o que você quer, o que cada um oferece, que aqui são oferecidos, são cartas diferentes, são oráculos diferentes, tá vendo? Eu tô dando um exemplo do oráculo porque fica mais visível, né? São coisas diferentes aqui, por mais que sejam oráculos, são diferentes, são energias diferentes, a gente trabalha de forma diferente, cada um me traz informações diferentes. Se eu sei o que eu quero, as opções elas não me afetam, porque eu sei o que eu quero. Eu quero um oráculo que flua melhor para mim no meu trabalho, no meu financeiro, enfim. Então é o seu Zé. Eu quero um oráculo que fala mais da parte familiar, da parte mais relacional, então é os ciganos. Pra mim, tá, meus amores? Eu tô dando esse exemplo porque é o meu caso. Pra mim. Então, se eu sei o que eu quero, então os dois não interferem. As opções não interferem, porque eu sei o que eu quero e o que eu preciso. Se eu sei o que eu quero, o que eu preciso, o meu emocional vai ficar paradinho, quietinho ali de lado e vai falar assim, olha, isso daí é compulsão, isso é impulso, isso daí não é o que você quer, é o que você precisa. É o seu emocional desestabilizado, entendeu? Então aqui, ó, eu tenho duas pedrinhas. Eu tenho a pedrinha, esse daqui é o quartzo rosa e esse aqui é o quartzo verde. Os dois são quartzo, porém, eles têm propriedades diferentes. São opções de quartzo. Mas o que você quer, o que você almeja é amor próprio ou cura? Porque são quartzos de cores diferentes com propriedades diferentes. Então, eu não quero nem amor próprio nem cura. Eu quero um quartzo que me ajude na comunicação. Pronto. O azul. Ou a ágata, não sei se minha ágata tá aqui. Quando eu comprei a ágata, foi justamente para ela trabalhar o meu laríngeo, a minha comunicação. Então, se você tem consciência do que você quer,
Você compra aquilo que você realmente necessita, aquilo que você precisa. Tô dando esse exemplo porque fica mais fácil de visualizar, tá, meus amores? A gente tá falando de finança aqui, certo? Se você ter consciência, o seu emocional não vai fazer você comprar compulsivamente. Ou, eu não sei o que comprar, tem muita opção. Sim, sempre vai ter muitas opções, certo? Sempre vai ter muitas opções. Mas o que você almeja com aquela compra? O que você precisa? Eu fiz uma aquisição esses dias do tarô dos gatinhos. Coisa mais linda, coisa mais fofa. Daqui a pouco eu trago pro canal. Por que eu comprei esse tarô? Primeiro porque ele é um tarô completo, com os arcanos menores e maiores. Segundo porque é um que eu já estudei, né? Eu já tinha estudado sobre eles. E eu já vinha estudando já faz um tempo. Outro motivo, porque eu amo gato. Eu amo os gatinhos, né? E aí vai, muitos motivos. Tem só esse tarô? Não, tem muitos outros tarô. Muitos outros. E que concilia com muitas coisas que eu falei agora. Porém, prioridades. O que fizer mais ali no seu check-in, tipo, né, bater com o seu check-in de que você precisa realmente, então é isso. Não vai comprar emocionalmente, compulsivamente, só porque você aprendeu a gastar ou você aprendeu a guardar, sabe? Tá falando mais ou menos isso. Depois eu trago pra vocês no canal. Tá, meus amores, é isso. E a carta das nuvens. E eu vou tirar mais uma cartinha aqui. A carta das nuvens, ela me fala que você ainda não tem a dimensão de como vai impactar isso na sua vida, de como vai resultar. Entendi. Ó, tá falando assim. Como é algo novo pra você, então vamos supor, você nunca tinha investido na vida. Então você começou a investir depois do aprendizado do passado. Você ainda não sabe como que fala? A estrutura não, meus amores. Você ainda não sabe o resultado. Como que isso vai te impactar? Você sabe ali que você vai guardar, que você vai ter um dinheirinho. Mas você não sabe como isso vai te impactar, não só financeiramente. É isso que tá falando assim. Porque aqui a gente tá falando emocional na sua resolução. Você não sabe como vai te impactar, porque é algo novo pra você. É como se você não tivesse base, é como se você não tivesse referências. É como se você não tivesse referências de como isso vai te impactar mentalmente, emocionalmente. Fisicamente você sabe que você vai ter o dinheiro guardado, mas é como uma pessoa nunca tivesse dinheiro guardado aqui na vida, e como que isso vai impactar mentalmente quando eu ver que eu tenho um dinheirinho ali, uma segurança, uma reserva, sabe? Como as minhas emoções vão lidar com essa segurança, é como se fosse mais ou menos isso. Você não tem essa base, você não tem referência de como vai ser e como você vai lidar com essa situação, essa nova segurança, essa nova estrutura. Vou tirar, né? Vou pedir aqui uma cartinha nas nuvens. Opa, virou a chave. A estrada e os livros. Então aqui saiu nuvens e chave para o futuro. Tá falando assim que espera pra ver. Não é paga pra ver. Ninguém não vai pagar não. Espera pra você ver. É como se fosse para você se conhecer e reconhecer ao longo do caminho que é novo, que é diferente. Então, mas sempre observando e estando atento ao seu emocional, de o que realmente você precisa, o que realmente você quer, como lidar com isso. Então, ele vai te guiar muito aqui, seu emocional, no sentido de, tá, eu quero comprar um cristal.
eu quero comprar um cristal pra mim, mas eu não sei se eu devo, não sei se eu devo gastar, se eu não devo. Aí você vai analisar o seu emocional, o seu financeiro também, claro, óbvio, mas você vai analisar o seu emocional. Se tá te fazendo bem fazer essa aquisição, se você não vai ficar mentalmente assim perturbado no sentido de gastar, sabe, à toa. Tá falando de gastos à toa no sentido assim, pô, eu não posso gastar, mas eu tô comprando um cristal, entendeu? Como se fosse isso. Aí eu preciso de uma roupa. Então, pense a longo prazo, que eu preciso de uma roupa. Eu vou gastar um pouquinho mais agora, porém, uma roupa de uma melhor qualidade que eu possa usar por mais tempo. Então, seu emocional vai lá. Uma roupa que fique bem em mim, que caiba bem em mim, mas que dure por muito tempo e que caiba no meu bolso. Tá vendo que toda essa estrutura que você aprendeu, você vai usar aqui, ó, na sua solução, né? No seu presente, ver o retorno de tudo que você está pensando até fazer aquisição de algo. Então, eu vou comprar o meu tarô. Então, eu vou comprar uma coisa boa, que vai durar por um bom tempo, é um investimento. Eu preciso ver se cabe no meu bolso. Eu preciso pesquisar, porque são muitos tarô. Tem muitas opções, né? Qual que o meu emocional vai se conectar melhor? Qual que o meu financeiro pode comprar? Qual que mentalmente eu vou me conectar para eu poder passar a mensagem da melhor forma possível na aquisição e na leitura, entendeu? Então, é como se tudo que você aprendesse, tivesse aprendido no passado, você começasse a ver o retorno desse aprendizado no presente e para o futuro é como se falasse assim, vai se observando para perceber como você é de uma nova forma, diferente. Então você já não é mais aquela estrutura, hoje você já é uma nova estrutura. E essa nova estrutura, ela precisa ser conhecida e reconhecida. Então primeiro você vai conhecer, depois você vai reconhecer, porque você ainda não tem base para o futuro, para saber como vai ser o seu emocional e o mental. E o físico também, né? E o físico também, porque você vai mudar o seu padrão de compra aqui, justamente pela casa, no sentido de longo prazo. Comprar uma roupa que dure a longo prazo. Fazer um investimento a longo prazo, né? É mais ou menos isso. Acabamos? Acabamos. Espero que tenham gostado da leitura. Ficou enorme, né? Mas eu dei bastante exemplo, meus amores. É só assistir de novo, qualquer coisa, tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Acho que eu vou gravar mais um ainda. Tchau.